Gente, então, bom dia mais uma vez a todo mundo. Obrigado pela presença. A gente sabe que é pleno final de ano, então bastante gente manifestou interesse em participar, mas não conseguiu estar aqui nesse momento. Então a gente agradece muito ao Rafael por fazer a gravação também, já que isso vai ficar então disponível depois. Então queria agradecer muito ao Vitor pela parceria. Então é um evento que a gente está organizando o FABC e o Instituto de Biociências. A gente até pensou em fazer meio a meio, quem sabe o próximo evento a gente consegue fazer isso, né? Um dia na UFABC, um dia aqui, mas dado o final de ano, como a gente teve que marcar em cima da hora, a gente achou melhor hoje concentrar. Queria agradecer ao Paulo Inácio Prado, que não está aqui hoje, mas que contou que estava tendo um evento internacional em homenagem aos 40 anos da obra, foi isso que inspirou. Aí o Vitor estimulou a fazer, né? O Vitor foi muito ágil, já rebateu. Foi em Toronto? Foi no Canadá, foi na Universidade de Toronto. Acho já que em outubro, aconteceu. Talvez, né? Algo assim. Foi assim que surgiu a ideia, por isso que a gente marcou tão em cima da hora, né? E daí a gente falou, não podemos deixar passar 2025, por isso que conseguimos marcar nos estertores. Legal, então foi isso. Obrigado por encaixarem na agenda no final do ano, mas a gente ficou muito feliz, a gente agradece muito a presença do Mena, ficamos felizes que o Marcelo pôde estar aqui, o Marcelo está morando em Viena, o Vitor Paixão, que vai vir também, não mora em São Paulo, então foi legal que a gente conseguiu conjugar. Eu não vou falar nada sobre a obra, porque eu não sou a pessoa para falar, vou passar para o Vitor. Mas, assim, só de impressão de leigo, o que a gente tem discutido sobre síntese estendida, a questão contra um genicentrismo, reducionismo, a gente vê como certos tópicos não são tão recentes quanto a gente poderia imaginar. Então, por mais que 40 anos é uma história recente, é uma história fundamental para a gente ver onde a gente chegou. Então, vou passar para o Vitor, que vai fazer a primeira fala de tarde. Então, a primeira fala do professor Vitor Marques, o Vitor é biólogo formado aqui pelo IB, doutor em filosofia, professor de filosofia da ciência na UFABC, é materialismo crítico e biologia no século XX, uma introdução aos biólogos dialéticos. E a editora não pôde estar presente, mas nos agraciou aí com 2 exemplares que a gente vai sortear. Então é a motivação para todo mundo permanecer até o final da sessão. No final da manhã a gente sorteia um exemplar, no final da tarde outro exemplar. O Mena trouxe mais um. Ah, que bom. Então o Mena pode escolher alguém para que ele vai dar. A gente sorteia aí. Obrigado, Mena. Valeu, Vitor. Muito obrigado, João. Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Eu estou muito feliz e animado com essa possibilidade de discutir os 40 anos do livro Biólogo Dialético. Realmente a gente montou o evento muito assim, quase no susto, em cima da hora. Vi uma notícia de que a Universidade de Toronto tinha feito um colóquio especial para comemorar os 40 anos do livro. Eu nem lembrava que eram os 40 anos do livro. Falei, não vamos ficar aqui para trás, né? Também vamos fazer alguma coisa. Então, aproveitando para fazer uma parceria entre o FABC e IBUSP, que eu espero que frutifique, né? Que continue se desenvolvendo. Coube a mim fazer uma espécie de introdução ao livro, ao meu ver, talvez tentando contextualizá-lo, fazer um making of do livro, the making of the Dialectical Biology. Tentar entender de onde é que eles estão vindo e o que é que esse livro funciona como síntese. Para que aí tentamos organizar um pouco as sessões assim, né? A sessão da manhã tenderia a ser uma sessão mais histórica para entender de onde a coisa está vindo. E a sessão da tarde, uma coisa para onde a coisa foi. Tá? Então ela vem mais para os desdobramentos contemporâneos. Tá? Então eu vou falar hoje, sobretudo, de 85 para trás. Tá? Na verdade, eu quero começar fazendo algumas breves notas quase biográficas para situar vocês como é que eu cheguei nisso e como isso foi tão marcante para mim. Depois eu vou para a história do pensamento. Parece um pouco mais história da ciência, mas na verdade eu quero só situar vocês para fazer algumas discussões que são de natureza teórico-filosóficas, tá? Discussões substantivas. Sobretudo quero terminar minha fala perguntando o que afinal eles querem dizer com dialética, o que um biólogo dialético faz, que é diferente, sei lá, de um biólogo não dialético. Tá? Eu trouxe o meu exemplar daqui, que eu adquiri no começo dos anos 2000, quando eu estudava aqui no Instituto de Biociências. Na verdade, o que acontece é que eu estava fazendo uma disciplina de História do Pensamento Evolutivo com o professor João Morgante, que era diretor desse instituto na época. E aí nós tivemos vários debates e alguns embates em sala de aula, e aí ele terminou o curso e falou,
olha, você vai gostar disso daqui, dá uma olhada nesse... Procura esse livro aqui, que é uma coisa parecida com você. E eu fui atrás, encontrei uma versão usada na Amazon ainda, lá atrás, e comprei e realmente fiquei fascinado no meu primeiro contato, na minha primeira leitura. Então, marcou profundamente a minha trajetória. Talvez tenha até um pouco de culpa no meu desvio para a filosofia, porque depois de fazer biologia aqui no IB, eu fui fazer mestrado e doutorado em filosofia e hoje atuo em filosofia da ciência na UFABC. O fato é que no finalzinho da minha graduação, em 2006, eu tive até uma oportunidade de fazer um curso no exterior. Eu passei uma temporada rápida nos Estados Unidos, um mês em Boston, e aproveitei essa minha temporada para dar um pulinho em Harvard e fui falar com os dois. Então, na parte, digamos assim, biográfica, tem que esse meu exemplar ele é autografado pelo Levins e pelo Lewontin, né? Em 2006, comecinho de 2006. E eles foram super solícitos, até carinhosos. Imagina, um estudante de graduação do nada, bateu na porta deles, deram uma entrevista para mim, até gravei essa conversa, e foram bem atenciosos, né? Então, eu imagino que esse momento também é um momento de homenagem, de reconhecimento do trabalho intelectual que eles fizeram, da influência que eles tiveram na biologia e também, significativamente, na filosofia da biologia, que eu acho que é algo que a gente vai debater um pouco mais no período da tarde. Mas são biólogos que, de fato, tiveram um impacto no pensamento, para além das suas áreas específicas. O curioso é que os dois, o Levins e o Lewontin, embora tenha essa mystique de serem biólogos marxistas, eram biólogos muito bem estabelecidos nas suas próprias áreas. Então, eles não eram marxistas que foram fazer biologia, eram biólogos com contribuições técnicas especializadas, reconhecidas academicamente. Tá? O Lewontin, por exemplo, ele já é eleito para a Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos em 1968. Bem antes do biólogo dialético, bem antes das polêmicas mais públicas que ele vai ter. Tá? Aliás, o livro-texto de Análise Genética Moderna é de coautoria do Lewontin também. Né? Então, é um autor de manual, digamos assim. Né? Lido no contexto formativo dos estudantes de biologia. Depois eu até queria falar um pouco mais sobre esse manual de análise genética moderna dele, porque teve uma coisa que ele me falou nessa ocasião que me chamou a atenção. Tem a ver um pouco com essa concepção filosófica que ele estava trabalhando. E também o Levins tem trabalhos seminais em modelagem de ecologia de populações, né, em trabalhos de agricultura, trabalhos de ciência, de saúde pública. Quando eu encontrei com ele estava trabalhando no departamento de saúde pública de Harvard. Já estava, na verdade, aposentado, mas continuava indo lá realizar pesquisa. Então, alguém que tem, e no caso do Levins em particular, uma área de atuação muito ampla, né, que vai da ecologia à saúde pública, mas sempre muito referendado em publicações acadêmicas, técnicas. Tá? São dois grandes cientistas, é isso que eu quero dizer. Tá? E, curiosamente, ambos têm uma formação matemática muito sólida, né? Porque você pode, num primeiro momento, pensar os biólogos são marxistas, é o pessoal mais de humanas, né? Não sabe muito de matemática. E o Levins era um biólogo matemático desde o começo, e você vê que a produção do Lewontin em genética de populações, teoria evolutiva, do ponto de vista formal, quantitativo, muito sofisticado. Então, eram dois biólogos com fortíssima formação matemática e teórica. Trabalhavam como biólogos teóricos também, embora em ambos os casos tenham trabalhos experimentais, né? O Levins, muitos trabalhos experimentais em ecologia, trabalhos empíricos em ecologia, e o Lewontin,
Na verdade, ele ficou famoso por ser um dos primeiros laboratórios a realizar aquela análise de variação em locus gênico por gel de eletroforese. Então, desenvolve essa técnica e a aplica e produz uma montanha de dados para a genética de populações. E, curiosamente, apesar disso, deles serem profundamente enraizados na ciência de ponta da sua época, né, eles eram também cientistas excepcionalmente engajados do ponto de vista da sua participação política. Né. Eu falei para vocês que o Lewantin é eleito para a Academia Nacional de Ciência em 68, mas poucos anos depois ele renuncia ao posto dele na Academia Nacional de Ciência, em particular como um protesto pela colaboração da Academia Nacional de Ciência com o complexo industrial militar e a guerra do Vietnã, que era uma questão muito forte nesse momento. Então eram biólogos que estavam envolvidos com a efervescência política nos campi universitários dos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã. Eles, na verdade, estavam fortemente engajados com isso. O Levins, por exemplo, vai em 1970 para o Vietnã, para expressar, vai pessoalmente, presencialmente, para expressar solidariedade com o Vietnã contra a guerra que os Estados Unidos estava realizando no Vietnã. Então, quase como um traidor da pátria, ele vai lá visitar o Vietnã e afirmar a solidariedade. Os dois estavam, por exemplo, conectados com os movimentos militantes da sua época. Tem acho que até nesse livro, na biografia no Relatos Autobiográficos do Levins, ele menciona que ele e o Lewantin visitaram a casa do Fred Hampton no dia seguinte que o Fred Hampton foi assassinado. Participaram da avaliação forense do lugar. Teve um massacre pelos órgãos de inteligência americanos. Fred Hampton, jovem líder do capítulo de Illinois dos Panteras Negras, foi morto enquanto estava dormindo até. Né? E eles estavam lá. No dia seguinte, estavam lá para prestar solidariedade ao movimento dos Panteras Negras. Então, é um nível de engajamento. O Levins, que chegou antes de ir para Harvard a ser um camponês em Porto Rico, né? Então ele era ele mesmo um agricultor e participava do movimento de independência de Porto Rico e construiu o programa agrário do movimento de independência do Porto Rico. Então ele era ele mesmo um camponês, né, com atuação política. E mais para frente, na década de 90, ele vai ser chave, isso aparece também nesse livro aqui, no processo de transição ecológica em Cuba. Quando, com o fim da União Soviética, Cuba praticamente não tem nenhum acesso a combustível fóssil, eles têm que repensar todo o sistema de agricultura lá para não depender do petróleo. E o Levins vai a Cuba mais de uma vez para oferecer assessoria para a transição agroecológica de Cuba. Então, essa é a dualidade dessa dupla, digamos assim, né? Cientistas muito bem consolidados, reconhecidos tecnicamente na sua área, como fazendo pesquisa de ponta, tanto teórica quanto experimental ou empírica, e ao mesmo tempo militantes muito envolvidos e engajados nos movimentos do seu tempo. A gente pode vê-los, de certa maneira, como frutos de um espírito do tempo também. Eles se conhecem por volta de 68, em 69, ambos participam da fundação do movimento e da publicação Science for the People. Aliás, esse livro, de certa maneira, é um compilado, um consolidado das intervenções que eles vão construindo dentro dessa organização Ciência para o Povo, que, por sua vez, vinha de uma outra organização anterior, que era Ciência para o Vietnã, no contexto do protesto contra a Guerra do Vietnã. Tá? A Ciência para o Povo, Science for the People, é fundada em 69, portanto, estamos falando desse espírito do tempo, do final da década de 60, começo da década de 70, marcado muito por esse ano de 68, né, do ponto de vista mais a marca que fica, né? Então,
O Levins, como ele mesmo afirma em vários momentos, ele é de uma família já de tradição de esquerda. Ele fala que é o terceiro socialista na geração dele. Então, fala que cresceu num bairro de Nova York, que ele foi conhecer o primeiro republicano dele já na adolescência, então era um bairro meio operário, só tinha uma família toda de esquerda, tá? Família judaica de esquerda. O Leontin, um pouco diferente, ele se politiza e se radicaliza no processo dos anos 60. Tá? Na questão do imperialismo, dos novos movimentos sociais, da guerra do Vietnã. E logo adota, digamos assim, um certo enquadramento marxista para pensar a relação entre ciência e sociedade, que é uma parte importante do problema que eles vão tratar, inclusive nesse texto, a relação entre ciência e ideologia. O que de fato é produzido cientificamente, mas a interpretação e a mobilização ideológica dessas teses científicas é um tema que percorre todo o biólogo dialético. O caráter social do trabalho científico, a própria maneira como o trabalho científico, de várias formas, seja na seleção das hipóteses de trabalho, seja na distribuição diferencial de fundos de pesquisa, vai ser marcado por questões sociais e políticas. E que eles acham que o melhor seria torná-las o mais explícitas possíveis. Então, a influência social e política vai sempre existir na prática científica, é inevitável que exista. O melhor que você pode fazer é tornar isso o mais exposto, o mais explícito possível. Essa é a tese, digamos assim, da leitura marxista que eles estão fazendo. Né? Em 1980, aparece um outro grupo, um pouco inspirado pelo Science for the People, mas independente dele. No Science for the People a gente tem o Levins, o Leontin, tem o Stephen Jay Gould, tá, que está presente também aí, que costumava dizer que aprendeu marxismo no colo dos pais também. E o Steven Rose, que não é um americano, tá? É um britânico, um neurocientista britânico que trabalha na Open University em Londres, mas que se aproxima da Science for the People e depois ele organiza um outro grupo que se chama Dialectics of Biology Group, o grupo da biologia, da dialética da biologia, tá? Que lança um manifesto em 1980 e faz uma conferência na Itália, na cidade de Bressanone, em 1980 também. O programa deles é a dialética da biologia e da sociedade na produção da mente. Então, esse grupo mais ligado, digamos assim, ao Stephen Rose, que mantém várias das críticas ao reducionismo, ao ginocentrismo, estava interessado em resgatar uma certa tradição também marxista e dialética que aparece um pouco na União Soviética, com os trabalhos do Luria e do Vygotsky, para pensar o fenômeno mental. A relação do próprio processo psíquico na interseção entre biologia e sociedade. Então, o Steven Rosen está interessado nisso, então eles convocam, lançam esse programa para a dialética da biologia e da sociedade na produção da mente, mais interessado em tratar problemas no campo da neurociência, da psicologia e como isso se conecta com processos sociais. Em 82, esse grupo lança uma coletânea dos trabalhos que são apresentados em Bressanone com o título Towards a Liberatory Biology, em direção, rumo a uma biologia da libertação, uma biologia... O termo liberation era um termo que estava muito no ar na década de 60, 70, os movimentos de libertação nacional, era a teologia da libertação, era a libertação gay, era a libertação black liberation, né, os movimentos de libertação negros. Então eles estão querendo associar esse clima da libertação, digamos assim, com a biologia. Então, Towards a Liberatory Biology, tá? Que sai em 82. Que é editado por Stephen Rose
mas no qual vão participar alguns outros nomes que a gente não associa diretamente ao marxismo, mas que têm associações indiretas, como o do Gary Webster, que está mais associado ao estruturalismo em biologia evolutiva, o Brian Goldring e o Peter Saunders. Tá? Eu quero voltar a esses nomes agora, porque vamos retomar um pouquinho essa história. Bom, em 80 é esse grupo da biologia, da dialética da biologia. Em 85 sai o livro que eles meio que estão trabalhando nos últimos 15 anos em parceria no contexto da Science for the People, tá certo? E esse é o livro que nós estamos hoje comemorando os 40 anos. Aliás, fazer um parênteses que eu deveria ter feito no começo da fala. Esse livro, o de 40 anos, The Dialectical Biologist, Biólogo Dialético, não é o mesmo que esse livro que nós estamos agora, os autores são o mesmo, é o Richard Lewontin e o Richard Lewis, tá certo? Ele foi publicado, acho que no ano passado, né, Mena? Essa é a edição brasileira, no ano passado, tá? Traduzido pelo grupo do Mena Barreto, que o Mena vai apresentar o livro também, as suas repercussões, na parte da tarde, então fiquem aqui para isso. Esse livro aqui é, na verdade, esse livro aqui. O Biology Under the Influence, é o Biologia sob a Influência. Não sob a influência de drogas, mas sob a influência do marxismo. Tá? É a Biologia sob a influência do marxismo, no final das contas. Não foi um ataque psicológico. Cujo subtítulo é Ensaios Dialéticos sobre Ecologia, Agricultura e Saúde. Tá? Ele é basicamente o volume 2 desse daqui. Né? Então é uma continuidade, o Biology Under the Influence é a continuidade do biólogo dialético, mas esse livro acho que ele é também uma coletânea de ensaios independentes, ele é publicado no começo no meados dos anos 2000, tá? E agora aqui é disponível em português e a gente vai sortear aí. Na hora da gente fazer a tradução da publicação em português, eu sugeri para a expressão popular, que a gente colocasse esse título de Dialética da Biologia, embora não seja o mesmo título. Para dialogar com esse título aqui, o Biólogo Dialético, mas também para dialogar com o livro do Engels, né? Que é a Dialética da Natureza. Tá? Esse livro aqui, de 85, tá? O Biólogo Dialético, ele é dedicado ao Engels, ao Friedrich Engels. Tá? É a dedicatória, ele fala: ao Friedrich Engels, que errou muitas vezes, tá? Mas que acertou no essencial, no que importava. Tá? Porque essa maneira deles colocarem, eu acho que expressa muito o espírito do livro. Tá certo? O Biólogo Dialético não é um livro que vai tentar aplicar as leis da dialética na biologia. Tá certo? Eles até, várias vezes, apontam para os problemas de uma aplicação dogmática, esquemática, doutrinária de princípios filosóficos ou metafísicos em problemas da ciência. Tá? De alguma maneira, talvez a gente até pudesse chamar esse livro de O Biólogo Crítico. Por isso que eu falei do materialismo crítico e a influência do marxismo na biologia do século XX. Porque ele basicamente falou que o que a gente está querendo pensar como dialética é certas advertências, certos cuidados para escapar de formulações dogmáticas e dualistas. Então, hábitos de pensamento que nos ajudem a pensar em termos de complexidade, em termos de totalidade, em termos de processos, inclusive fora do equilíbrio, processos que não necessariamente são harmônicos, que na linguagem da tradição deles vão chamar isso de contraditórios. Tá certo? Mas algo contraditório é a ideia de que um sistema não precisa estar em perfeita harmonia, totalmente equilibrado, e que você pode entender o desenrolar desse sistema a partir de processos que estão em oposição. Então, na verdade, o biólogo dialético, ao meu ver, ele tem pouco a ver com a aplicação doutrinária e dogmática de supostas leis da dialética de caráter a priorístico ou metafísico, e tem mais a ver com um cuidado de pensamento, de evitar simplificações, divisões grosseiras, reificações. E eles vão apresentar isso em vários campos diferentes da biologia.
Mas a inspiração é, sem sombra de dúvida, e a própria dedicatória deixa claro isso, a inspiração é a tradição marxista. Tá? E houve, de fato, ao meu ver, uma influência positiva, houve uma influência negativa também, até que a gente pode discutir mais tarde, eles discutem bastante nesse livro também. Tem um capítulo sobre a influência negativa, que é o caso do lysenkoísmo na União Soviética. Tá? Mas houve, ao longo da história do século XX, uma influência positiva de formulações de inspiração marxista na biologia. Tá? O próprio Levins, nas notas autobiográficas que estão presentes nesse livro aqui, tá? ele chama a atenção que a primeira vez que ele encontrou com a dialética, e em especial com o materialismo dialético, com a dialética tal como desenvolvida no interior da tradição marxista, que se pretendia uma tradição materialista e científica, tá? Foi quando ele ainda era adolescente, naquele clima, né, do bairro operário, com alta influência comunista em que ele vivia. Então ele entrou em contato com essa literatura ainda da infância para a adolescência, tá certo? Com os escritos dos marxistas ingleses. Essa é a genealogia desse livro. Tá? Antes do núcleo dos biólogos dialéticos de Harvard, Levins, Lewontin e Gould, havia o núcleo dos biólogos dialéticos da Inglaterra e, sobretudo, de Cambridge, onde a influência do marxismo era muito forte. Então, Levins está dizendo, foi assim que eu entrei em contato com o materialismo dialético. O meu primeiro contato com o materialismo dialético foi com os cientistas marxistas britânicos. Desses, talvez o mais famoso é o Haldane, que participa do desenvolvimento da genética de populações, mas na década de 30 se filia ao Partido Comunista. Participa de processos de divulgação de ciência, né, de educação popular, com audiência operária, levar a ciência para a classe trabalhadora. Mas ele fala, com os cientistas britânicos marxistas, o Haldane, o Bernal, J.D. Bernal, que era um físico químico, mas alguém que já estava muito interessado em problemas que hoje a gente chamaria de auto-organização, problemas de sistemas complexos. Tá? E o Joseph Needham, que trabalhava sobretudo com embriologia e é uma das figuras centrais do Clube de Biologia Teórico de Cambridge. Tá? Então ele entrou em contato com Haldane, Bernal, Needham, o Levins ficou encantado com aquilo me agarrou intelectualmente, esteticamente, ele fala. Né? E essa visão dialética da natureza da sociedade marca a minha pesquisa desde então. Tá? E ele falou que o que ele ficou maravilhado é essa ênfase dialética no todo, na totalidade, na conexão, no contexto, na mudança, na historicidade, na contradição, na irregularidade, na assimetria, na multiplicidade de níveis do fenômeno. Tá? Isso, para eles, essa abordagem mais dialética seria um contra-esforço refrescante, um contrapeso refrescante às abordagens reducionistas que prevaleciam na sua época. Tá? Mas o próprio Levins, ele situa, de alguma maneira, o início da formulação que ele faz em ecologia, na relação organismo e ambiente, que vai aparecer muito, por exemplo, nesse livrinho aqui, que ele fala que tem inspiração dialética, que é o Evolução em Ambientes em Mudança, Evolution in Changing Environments. Tá? Ele fala que ele começa a pensar nisso a partir do enfrentamento que ele necessariamente teve que ter com a questão do Lysenko. Tá? Não sei se aqui é o lugar para a gente desenvolver isso, mas isso é historicamente importante, porque em algum momento o Partido Comunista da União Soviética, era o partido comunista mais influente de todos, tá certo? Adotou como linha oficial, tá, a crítica à genética mendeliana que o Trofi Lysenko estava fazendo no interior da União Soviética.
com consequências, inclusive, policiais, né? Vários geneticistas importantes são ou expulsos do seu trabalho de pesquisa, ou alguns são até presos. Eu acho que o Vavilov chega a morrer como resultado do tempo, dos maus tratos que ele sofre na prisão. Tá certo? Então, por que isso é importante para o jovem Levinas? O jovem Levinas era um comunista, estava orientado de alguma forma pela União Soviética. Tá certo? Ele se interessa pelo Lysenko. Ele vê que tem uma disputa no interior da União Soviética e essa disputa é resolvida de maneira administrativa, policial, no final das contas. Tá certo? E ele, obviamente, não adere à linha lysenkoísta. Como em algum momento o próprio Haldane aderiu. Né? Imagina a situação do Haldane, você ser um dos principais geneticistas ocidentais e você ser uma importante figura pública do Partido Comunista e o partido está te pressionando para aceitar a versão lysenkoísta. Né? Aliás, é uma das razões pela qual o Haldane acaba se distanciando um pouco da militância comunista e depois abandona o partido. Mas no momento ele aceita a versão oficial. Tá certo? Mas o que o Levins fala é o seguinte. Bom, o lysenkoísmo acabou se revelando terrivelmente errado. Tá? Especialmente nessa tentativa dogmática de chegar a conclusões biológicas por meio de princípios filosóficos a priorísticos. No entanto, a crítica à genética, tal como ela existia naquela época, tá, foi o que me levou ao trabalho do Conrad Waddington e do Schmalhausen. O Conrad Waddington e o Schmalhausen são dois biólogos, ambos com alguma influência marxista. Tá certo? Que ambos vão ser bastante influentes na formação do pensamento do Levinas e do Lemonte. Né? Então, o Levinas está dizendo assim, ó, o lysenkoísmo estava errado. Mas, em alguns casos, isso forçou a pensar uma abordagem que era mais sofisticada e mais correta do que a genética mendeliana, tal como entendida classicamente. Ele vai encontrar isso nos trabalhos do Waddington e do Schmalhausen. Tá? Vamos voltar um pouco a isso, porque, por um lado, a gente pode imaginar que antes do caso Lysenko, você teve um momento. Tem um historiador da ciência soviética que fala sobre isso, acho que Loren Graham, acho que é o nome dele. Né? Ele vai falar o seguinte, ó, teve um momento experimental no início da União Soviética, antes do autoritarismo intelectual se impor, que você tem várias tentativas de fazer ciência com inspiração dialética que são muito fecundas, frutíferas. Né? Os nomes mais conhecidos para isso por um lado, a sociopsicologia ou socioneuropsicologia que vai ser desenvolvida pelo Luria e pelo Vygotsky, que já tinha mencionado um pouco aqui, mas também o trabalho do Oparin, que quem for ler o trabalho original do Oparin vai ver que ele está continuamente elaborando conceitos de natureza dialética para pensar o que é a vida em termos metabólicos. Isso é uma questão fundamental para a nossa discussão agora, tá certo? Se você é um cientista de inspiração dialética, você vai pensar a vida como um emaranhado de processos organizados em vários níveis e que formam uma espécie de totalidade orgânica. Essa é a sua orientação natural a partir de uma filosofia dialética, tá certo? E é isso que o Oparin estava fazendo. E por isso que ele produz o primeiro modelo sofisticado de origem da vida por metabolismo primeiro. E quando você vai ver a literatura, o que ele está escrevendo, a influência dialética, explícita e implícita, é absolutamente clara. Ele já está pensando em termos de sistemas auto-organizados, de transição de fase. Ele vai usar o vocabulário dialético, inclusive a passagem da quantidade para a qualidade, esse tipo de coisa. Tá? Então, o Oparin é um exemplo de como a dialética pode ajudar de maneira produtiva, frutífera o trabalho científico. Tá?
Um outro exemplo é o do próprio Schmalhausen. Acho que o Marcelo vai elaborar mais esse exemplo, mas é interessante que tanto Levins como Lewontin têm um contato muito precoce com o trabalho do Schmalhausen. Tá? O Levins porque ele estava acompanhando o debate entre lysenkoístas e geneticistas. Tá certo? E ele estava pensando, olha o que o Levins está pensando. Ele está pensando que o Waddington e o Schmalhausen, eles oferecem uma espécie de síntese dialética entre a genética mendeliana, que seria uma genética atomista, reducionista, quase em algum sentido metafísico. Vou fazer um parênteses sobre isso. Tem o artigo sobre o lysenkoísmo mostra um pouco porque se você é um marxista, se você é alguém que está influenciado pelo pensamento dialético, a noção de gene clássica ela vai parecer muito esquisita para você. Como é que pode uma coisa ser um pacote informacional que é absolutamente independente das suas condições externas, que causa coisas, mas não é causado por elas? Então, o gene não é processual, ele não é uma coisa em movimento. O gene não tem um elemento holístico, ele não depende da totalidade no que ele está encaixado. E ele causa sem ser causado, ele tem efeitos e não sofre efeitos. Isso daí, do ponto de vista realmente de uma filosofia dialética, é estranho. Tá certo? Então, um dialético gostaria de resolver os problemas de maneira metabólica, não de uma maneira que separasse completamente herança de organismo. Eles estão tratando disso aqui no artigo sobre o Lysenko. Então, tem uma razão de fundo filosófica de porque um marxista é um pouco, por instinto, desconfiado de uma certa noção de gene. Ou, sobretudo, dessa noção de gene que você tem um pacote de informação que ele é independente do seu contexto, do seu ambiente, ele carrega essa informação para onde ele for. Isso é esquisito do ponto de vista dialético. Né? Do ponto de vista de uma perspectiva que vai enfatizar processos, totalidades, relações recíprocas, causalidade de ida e volta. Tá certo? Então, a ideia de tentar derivar a hereditariedade da fisiologia pode ser mais tentadora para um dialético do que a ideia de que você tem uma espécie de linhagem germinal imortal que passa por meio dos fenótipos sem ser alterada por eles. Isso é esquisito do ponto de vista dialético. Né? Então, a visão do Weissmann, por exemplo, ela é certamente uma visão antidialética. Tá certo? O Levins está dizendo o seguinte, ó, o Lysenko, por outro lado, desconsiderou a base material da hereditariedade. Então, uma coisa realmente seria uma dicotomia ou um dualismo ruim, fazer uma separação total entre hereditariedade e fenótipo ou organismo. Tá certo? Isso seria um dualismo que, para um dialético, soaria que nem um dualismo cartesiano, a separação entre mente e corpo. Né? Você tem que entender como esses processos estão conectados, como eles entram em relação, como eles se interagem mutuamente. Bom, no final das contas, é o que ele acha que os trabalhos do Waddington e do Schmalhausen vão fazer. Tá certo? E eles explicariam racionalmente aquilo que os lysenkoístas estavam, de alguma forma, tentando encontrar com um aceno para o lamarckismo. Né? Então, basicamente, esses fenômenos que parecem ser lamarckistas, eles encontram uma solução racional em certos mecanismos de interação entre organismo e ambiente entre gene e citoplasma, ou gene e metabolismo. Ok. Só para a gente pensar, são 35 minutos. Tá, então eu vou caminhar aqui para o final, tá certo? Então eu queria só tentar situar historicamente, acho que essa é a primeira parte digamos assim, o fundamental desse momento aqui. Antes do grupo de Harvard dos biólogos dialéticos, tinham os biólogos ou cientistas marxistas britânicos.
Tá? Eles nascem também do momento de efervescência e instabilidade política, a partir da crise do capitalismo do final da década de 20, né? 29 marca no calendário um pouco isso, e do crescimento do fascismo na Europa. Tá? Então esses cientistas britânicos são radicalizados por isso, pela crise do capitalismo e pelo crescimento do fascismo. Tá? Tem um episódio que marca a época, e muitos deles lembram disso, que é o segundo Congresso Internacional de História da Ciência e da Tecnologia, que acontece em Londres em 1931, que tem uma delegação soviética grande, chefiada pelo próprio Bukharin, que faz uma apresentação lá. E essa delegação soviética, que de maneira até, talvez, tragicamente irônica, contava com Vavilov, que era professor do Lysenko e era uma pessoa importante na ciência soviética, depois acaba sendo expurgado, mas o Vavilov está lá em Londres junto com o Bukharin. Tá? Essa delegação soviética tem um grande impacto em algum grupo, em alguns desses biólogos, sobretudo o Bernal e o Needham, que estão presentes nesse congresso. O Bernal depois, o J.D. Bernal vira um comunista também, de carteirinha. Né? Logo depois de 31 é fundado o Clube da Biologia Teórica de Cambridge, em 1932, que reúne algumas das pessoas que estavam presentes nesse congresso, inclusive o Bernal e o Joseph Needham, mas também está desde o início, está a Dorothy Needham, que é a esposa do Joseph Needham, mas também estão presentes o Conrad Waddington, desde a fundação, e o Joseph Budziger, tá, que era um filósofo da ciência, organicista, né, mas também formalista. E no final das contas, o Clube de Biologia Teórica de Cambridge, que ele não tem só influências marxistas, tá? Ele tem claramente influências marxistas via Bernal, Needham e uma parte do Waddington. Tá? Depois eu posso falar um pouco mais do Waddington, talvez no momento das perguntas. Tá? Mas ele também tem muita influência da filosofia de processos do Whitehead. Tá? E, sobretudo, o Waddington está o tempo todo remetendo à filosofia do Whitehead. E eles têm um programa, tá? Eles estão preocupados, sobretudo, com processos que a gente poderia chamar de epigênesis, processos de biologia do desenvolvimento, tá? Processos organizacionais, como a organização biológica aparece e se desenvolve, esse era o problema central deles. Mas o pouco do slogan deles é: nós somos cientistas que queremos ser materialistas, mas não queremos ser mecanicistas. E, de alguma maneira, o encontro deles com o marxismo, com o materialismo dialético, é uma tentativa de encontrar uma versão do materialismo que não seja reducionista. Então, eles não querem... Ou seja, aqui eu preciso optar entre ser ou materialista mecanicista ou um vitalista, um irracionalista. Eles estão querendo encontrar um caminho do meio, literalmente, entre vitalismo e reducionismo, ou um materialismo que não seja mecanicista. Eles encontram no materialismo dialético uma inspiração de um materialismo que não seja mecanicista. O que é interessante também é que já no Waddington, vez por outra também nos textos dele, cita a dialética, cita a influência do marxismo, cita sobretudo a influência do marxismo em termos de uma compreensão processual das coisas. Né? Ele acha nisso o marxismo está mais avançado do que a média da ciência do nosso tempo, porque tem uma visão processual. Tá? Mas o Waddington é um sujeito que desenvolve uma série de conceitos, ou mesmo de termos de vocabulário que acabam tendo uma atualidade contemporânea forte. A ideia de sistemas de desenvolvimento, developmental systems, tá? Desenvolvida pelo Waddington. A ideia de epigenética, de paisagem epigenética, desenvolvida pelo Waddington. A ideia de assimilação genética, desenvolvida pelo Waddington. Os processos de canalização, quem pensa é o Waddington. E todos os temas que muitas vezes se aproximam com discussões do que a gente poderia chamar de síntese estendida hoje, como plasticidade fenotípica, norma de reação, eco-evo-devo, síntese estendida, então remetem de alguma forma ao trabalho do Waddington. Tá?
que é o trabalho feito, digamos assim, o Waddington está conscientemente tentando encontrar um outro caminho entre o dogmatismo de uma genética reducionista e o dogmatismo lysenkoísta do outro lado. Ele está trabalhando ao mesmo tempo do Schmalhausen e, na verdade, os dois conhecem o trabalho um do outro. Uma anedota histórica importante. O Levins vai encontrar o Schmalhausen via marxismo. Tá? O Schmalhausen era um marxista, um biólogo marxista trabalhando na União Soviética. Então, Levins vai ficar automaticamente interessado por algo dessa natureza. O Leontief encontra o Schmalhausen antes de se tornar marxista. Por quê? Essa é uma anedota histórica interessante também, porque o Leontief é aluno, faz o doutorado dele no laboratório do Dobzhansky, que não era marxista, mas era russo, e conhecia o trabalho do Schmalhausen, da Rússia. E é quem traduz os fatores da evolução para o inglês, que na verdade é uma tradução abreviada e que ele tira todas as menções à dialética, ao marxismo. Então, na versão em inglês, é uma versão higienizada, digamos assim. Tá? Porque o Dobzhansky não gostava também do marxismo. Mas ele gostava do Schmalhausen, achava que o Schmalhausen tinha alguma coisa importante a dizer. Tá? E o Leontief leu o Schmalhausen no laboratório do Dobzhansky. E desde aí mantém, de alguma forma, a fidelidade a esse conceito de norma de reação. Lá no começo da minha fala, eu falei que tinha uma anedota dessa minha conversa com o Leontief que eu ia tratar no final, né? Porque ele tem esse livro manual sobre análise genética moderna. Ele fala, toda vez que tem uma nova edição, os meus coautores pedem para tirar o capítulo de norma de reação. Né? Não, vamos trabalhar só nos casos de mutação que a gente sabe que são mais robustos, que acontecem em todos os casos, independente dos fatores ambientais, é mais fácil trabalhar assim. Ele fala, se tirar a norma de reação, eu vou sair, tirem meu nome também do livro. Né? Então, essa ideia de norma de reação, que tem muito a ver, portanto, com as ideias de plasticidade fenotípica, que vão ficar bem populares a partir da década de 90, dos anos 2000, né? É uma coisa que o Leontief entra em contato com o Schmalhausen e que orienta toda a trajetória dele. E o curioso, minha última anedota histórica, é que entre 68 e 72, tá? Ou seja, mais ou menos no momento que o Levins e o Leontief estão se encontrando, montando, né, o Science for the People, o Waddington, o velho Waddington, do Clube de Biologia Teórica de Cambridge, o Waddington que estava desenvolvendo essa ideia de paisagem epigenética, fazendo um trabalho muito semelhante com o Schmalhausen na década de 40, tá certo? O Waddington organiza as conferências Towards a Theoretical Biology, de 68 a 72. Ele chama muita gente da matemática, o René Thon, da teoria das catástrofes, está presente, o Howard Paty está presente, o Maynard Smith está presente, mas o Levins e o Leontief estão presentes desde a primeira conferência. E já o primeiro volume tem um artigo que é uma nota assinada pelo Waddington e o Leontief. Ou seja, no final da década de 60, o Waddington e o Leontief já estavam trabalhando juntos. Eles têm uma nota sobre evolução e mudança na quantidade de informação genética. Em 70, sai a publicação da contribuição do Leontief e do Levins no Towards a Theoretical Biology. Tá? O nome do artigo do Leontief é Sobre a Irrelevância dos Genes, publicado em 1970. Sobre a Irrelevância dos Genes. Tá? E o nome do capítulo do Levins, publicado em 70 também, é Sobre Sistemas Complexos, On Complex Systems. Que, na verdade, é um artigo sobre os problemas da modelagem. Tá? Então, isso que eu quero dizer é que esse momento da biologia dos marxistas britânicos, sobretudo de Cambridge, e o momento dos marxistas dialéticos de Harvard estão conectados, tem fios, tá certo? Acho que não por acaso também, quando o pessoal da conferência de Bressanone, do Clube de Biologia Dialética, né, o Clube da Dialética da Biologia, lança o volume deles da coletânea, da coletânea em que estão participando pessoas como o Brian Goldwyn, que tinha sido aluno do Waddington, tá certo? E o Peter Sanders, que ambos participam
da Towards a Theoretical Biology também. Então aqui a minha tese é que Towards a Liberatory Biology e Towards a Theoretical Biology eram nomes que rimavam, porque eram as pessoas que estavam envolvidas na mesma coisa. Tá certo? Uma parte disso vai dar origem aos estudos de sistemas complexos, sobretudo no final da década de 80, começo da década de 90, ali nesse momento, na década de 90, vai ser avançado pelo Instituto Santa Fé. Tá? Mas vamos lembrar que o Schurz Kaufman do Instituto Santa Fé também estava na primeira conferência Towards a Theoretical Biology organizada pelo Washington. Tá certo? E muitos dos que vão aparecer no Instituto Santa Fé no começo da década de 90 estão, ou também Brian Goldwyn, Peter Saunders, Francisco Varela, estão envolvidos nessas discussões de uma biologia antirreducionista, tá? Sobretudo na década de 70 e começo da década de 80. Tá? E esse ambiente dessa biologia teórica, a meio caminho às vezes de biologia teórica e filosofia da biologia, o espírito antirreducionista e antimecanicista desse ambiente intelectual está fortemente influenciado por vários biólogos que foram de maneira explícita influenciados pela tradição do marxismo e dela retiraram elementos de uma compreensão da natureza dialética. Era isso que eu queria falar nesse primeiro momento. Bom, super obrigado, Vitor. A gente queria convidar agora o professor Diogo Meyer, aqui do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva, para fazer um primeiro comentário, enfim, um primeiro momento do diálogo que é para ser essa jornada. E a gente convidou o Diogo para fazer uma primeira fala em reação. Isso, acho que precisa colocar. Eu gosto dessa estrutura de ter um comentador, assim, não é tão habitual nas biológicas. Deixa eu ficar aqui para ficar de frente para as pessoas. Assim. Vitor, super obrigado pela apresentação. Eu anotei um zilhão de coisas, vou até ficar com o relógio aqui ligado para não falar demais, para dar tempo para discussão. Vou passar de 4, 5 minutinhos. Não, mas tá E daí eu jogo aí para a gente conversar, daí, obviamente, eu vou só dar o start, daí vocês vão puxando os fios. E eu notei umas coisas variadas assim, é um olhar de quem não está com o pé nessa literatura que você foi atrás lá na genealogia, aprendi um monte. Eu acho que as coisas que eu pensei são um pouco desdobramentos, assim. Então, primeiro um comentáriozinho sobre assim, as diferentes formas de ver dialética, daí também, de novo, puxando uma experiência pessoal. Eu fiz o curso de evolução, depois que eu fiz a graduação aqui no IB, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, que tinha um cara que trabalha com biologia de desenvolvimento, trabalha com salamandras, que é o David Wake, que trabalhava lá, e daí ele citava muito o Schmalhausen também, gostava, e daí ele falava pra gente, demorou para cair a ficha, que ele estruturava o curso dele de processos evolutivos como um curso de natureza dialética. E eu só fui entender isso no fim do curso, e daí teve o David Wake. E daí teve uma influência super grande sobre o jeito que eu dou aula hoje em dia, e eu não sei se é uma coisa tão explícita assim. Ele construiu o curso com aulas que iam de discussões, uma aula discutindo a relação entre neutralidade, a teoria neutra e visões selecionistas, entre equilíbrio pontuado e uma visão gradualista, entre especiação como um processo passivo de diferenciação e um processo que é movido por seleção natural de diferenciação nos ambientes. E daí caiu a ficha assim, ao longo do curso que aquela visão dialética estava lá mais para organizar o pensamento do que como, primeiro, os únicos escaninhos possíveis ou como até mesmo pontos de vista muito bem estabelecidos, que alguns deles já estavam meio caindo por terra na época que ele estava apresentando, mas eles eram meio que convenientes para essa estrutura. E dá muito o que pensar, assim, que é um recurso didático que ajuda a organizar, mas às vezes cria umas dicotomias meio falsas também. Então tem ganhos e perdas aí. Então isso aí foi um tema que eu pensei assim, pensando como professor, como a influência que isso tem para quem vai dar aula. E agora, para dar um outro pulo, para a única outra coisa que eu vou falar, eu passo a bola para a gente discutir, que é um pouco sobre a estratégia desse engajamento, a estratégia de apresentação, a presença pública do Lewontin, que eu fiquei pensando assim, que eu queria que você comentasse, que é o seguinte, por falta de palavras melhores, assim, às vezes ele forçava a barra. E essa forçação de barra não era uma coisa acidental, era uma coisa calculada e talvez da própria natureza de quem vê a atividade como um embate necessário.
Então, assim, o artigo dele que eu conheço melhor, que é o que The Apportionment of Human Diversity, lá da questão que ele revisita a classificação racial, antropológica, e ele basicamente acaba dizendo que aquela variação explica muito pouco a variação racial da variação genética, e daí aquilo está absolutamente correto, mas ele fala que aquilo não tem nenhum poder classificatório, você não consegue classificar nada, e daí isso gerou toda uma repercussão que atrapalhou muito a compreensão do artigo dele, que teve um outro artigo que veio quase 2 décadas depois, chamado Lewontin's Fallacy, que mostra que com dados multivariados, com muitos e muitos genes, você consegue dividir no espaço multivariado pessoas baseadas no genótipo e consegue separar, que é uma forma de classificação possível. Então, ele não contemplou a possibilidade de que seria simultaneamente possível você classificar em grupos operacionais de alguma forma, mas ao mesmo tempo negar a ideia de que raças são grupos muito diferenciados. Que mesmo sem ser muito diferenciados, daria para classificar se você tivesse marcadores suficientes. E daí foi uma daquelas coisas assim que ele optou por ir ao extremo, dizer, não tem como classificar, tudo é um contínuo causado pelo processo. E daí tem umas outras situações assim que ele deu. Qual que foi os outros que eu pensei de forçação de base? O outro momento forte foi o envolvimento dele com a questão do uso forênsico de marcadores de DNA, que ele foi um dos expert witnesses, fez uns pronunciamentos sobre a impossibilidade de você identificar um suspeito, e eu acho que ele estava pensando, sei lá, um olhar de direitos humanos, o poder de misappropriation daquele lado, e alguns cientistas muito pé no chão que eu conheço falam assim, olha, forçou a barra lá. Com uma combinação de 30 microsatélites, assim, a sua chance de fazer uma atribuição errada de pessoa, uma exclusão indevida, era tanto, ele forçou a barra dos números para um olhar dele enviesado por esse olhar político. E a outra coisa é um livro dele chamado, acho que é Human Diversity, é um livro de uma coleção de divulgação científica. E daí ele fala assim, diferenças entre homens e mulheres, socialmente construído, não tem quase nada de gene no Y. Realmente o Y é um cromossominho enxuto, tem poucos genes, tem muita região não codificadora, mas tem genes assim que contribuem para a construção dos fenótipos que têm diferenças. Mas ele, numa época pré-genômica, fez essa afirmação grande lá, que tinha um papel estratégico para ele. E daí a ultimíssima coisa eu fui puxando da memória também as pessoas que eu conheci, que eu convivi no meu doutorado, que foram alunos do Lewontin. E é engraçado, a listinha que eu puxei, que é super enviesada, tem 2 geneticistas de populações super sofisticados. O John Wakely, que é lá de Harvard, que trabalha com teoria de coalescência, e o Montgomery Slatkin, que é de uma outra geração, que é o geneticista de populações. E assim, é engraçado, uma galera super técnica, que faz a matemática, o Jerry Coyne, o Martin Kreitman, e todos esses aí, os 3 que eu já conversei sobre estar no laboratório, realmente, muito político. Eu falei, mas e aí? Porque eles não eram pessoas que a política estava presente na ciência deles, esses descendentes. Nenhum deles, até o Jerry Coyne, às vezes, fala umas coisas lá de religião que eu acho meio esquisitas, assim, uma coisa quase intolerante. Então, eu achei interessante pensar que ele formou uns cientistas super técnicos, que respeitavam esse olhar dele, esse engajamento, mas não parece que o engajamento estava no laboratório. Eu fiquei pensando nisso, teu comentário. É isso aí, vou passar a bola. Legal, super obrigado, Diogo. Bom, vou fazer um papel chato aqui de ter que comprimir esse primeiro momento da discussão para a gente não ter uma cascata sobre o almoço. Então, temos aí uns 5 minutinhos para questões e comentários nessa primeira rodada do debate, depois a gente vai somando, né? Não sei se alguém... Claro, Daniel, depois do Frazão. Só uma coisa, precisa daqui, né? Queria fazer uma questão aqui para o Vitor, mas também conectando com o Diogo. O quanto que esse livro, né, em si, antecipou a construção de nicho, por exemplo, e entre outras coisas que acabaram também levando à ideia de síntese estendida, e o quão bem sucedido foi isso. Né? Porque são discussões que estão aí há pelo menos 40 anos ou mais, na verdade mais, né? E até hoje a própria síntese estendida não é claro o quão bem sucedido foi esse tipo de pensamento e agenda. É mais uma provocação, eu acho absolutamente fundamental ter essas questões, mas eu queria saber
principalmente do Diogo, a parte da síntese estendida, o quão bem sucedida acho que é, e o quanto que esse tipo de movimento antecipou a construção de nicho e coisas do gênero. Não sei se vai ter mais alguma. Acho que o Frazão também é. Bom, essa pergunta também eu imagino que vai tomar parte no dia todo, né? Mas, Assim. fala, faz aí, Frazão. Vai. Se quiser já. Vai lá, Frazão. um pouco diferente. Certo. A minha pergunta era num outro tópico, que é esse aspecto crítico que o Diogo trouxe e a questão da construção, que é o quanto a gente vive um dilema que talvez seja mais atual agora, ou mais presente agora aqui naquele momento, que é é curioso que a gente tenha simultaneamente uma enorme capacidade e poder de olhar desse método analítico de observação sobre os fenômenos, reducionista, mecanicista, e a gente, no final, se vale desse benefício para ignorar uma outra parte fundamental da questão, que é o processo. Ou seja, a olhar no reducionismo, a gente tem um benefício gigantesco que faz com que, de certa forma, seja o mesmo efeito que você tenha do impedimento de discutir o processo. Então, e como pensar isso na dinâmica? Porque não dá para, assim, óbvio que a ideia não era essa, mas não dá para abrir mão. Então, você não pode falar assim, não faremos análises reducionistas de processos, porque isso é absolutamente não produtivo, não razoável. E por outro lado, como é que você evita o excesso desse tipo de abordagem metodológica e inclusive filosófica sobre como é que funcionam os sistemas, para que a gente consiga deixar de evitar o problema do processo, que é o que a gente tem feito, né? E sempre caminhar e falar assim, não, mas isso a gente vai emergir como padrão a hora que a gente reduzir de novo a explicação local e em algum momento a gente vai encontrar isso. É só aumentar o número, então a rede neural ela vai ser inteligente na hora que ela for grande, o processo ainda é o reducionismo e a gente ignora o processo que nesse momento virou o próprio problema, né? Porque você vira e fala, tem uma questão de dinâmica, sei lá, que seja do ponto de vista neural, que a gente não consegue entender, porque tem alguma coisa além do reducionismo, de dinâmica ambiental. Você fala, a gente não consegue nem dizer o que vai acontecer com a alteração ambiental, porque a gente não sabe sobre o processo, a gente sabe muito sobre os elementos unitários, né? Então, como navegar nessa questão, que é um pouco isso, é a crítica, mas é também a necessidade de transitar nesse ponto do ponto de vista pragmático, né? Ou seja, na prática, como é que a gente faz isso? Que a gente construiu tudo em torno disso, né? Um jeito de descrever ciência, uma universidade, uma academia, um mecanismo de pensar financiamento e tudo mais, que é todo baseado na ideia central de descrever os elementos internos e pouco sobre processos, né? Tem que ser dialética de processo e não pode ser nada reducionista. Isso acaba podendo ser pouco dialético, né? Porque você não pode assumir que existe gênero, que existe espécie, que existe, e que, sim, são conceitos que você pode explodir eventualmente, mas é estranho ser tão radical, pode falar assim, não existe gênero, não existe nada que seja amenable, né? Tratável pelo reducionismo. Então, eu acho que tem tudo a ver essa questão e o quanto que isso também bloqueou a parte do sucesso possível que é você pensar em processo. Legal. Bom, passar para o professor Mena, só pode... É bem rápido. Quando vocês falam processo, está embutido aí um outro aspecto dos seres vivos, dos organismos em geral e da própria natureza fora da vida, que é o tempo. A ideia de processo introduz obrigatoriamente de onde isso veio, como que está hoje e quais as possibilidades de desenvolvimento ulterior. E me parece que a gente tem um pouco de timidez em introduzir a questão do tempo, e eu vou me ocupar disso, explorando um conceito que eu acho muito bom, e que está muito ausente, que é o de nicho temporal, para estudos de evolução. O Vitor, vou deixar o Diogo aqui também no microfone, se quiser depois. Agora vamos passar de volta para o Vitor? O Vitor, mas depois se você quiser também. Porque eu tô com o meu aqui, né, já. Pois não preciso.
Não, então, eu acho que eu vou dividir em 2 problemas gerais. O problema da política e o problema da ontologia, tá certo? Então, o problema da política é o seguinte: o que faz um cientista que está comprometido com um projeto de emancipação universal numa sociedade marcada por certas estruturas hierárquicas de poder e dominação, em que essas estruturas tendem a se naturalizar nas nossas próprias formas de pensamento, hábitos de pensamento e estratégias de investigação? Esse é um problema, ao meu ver, porque alguém como Levins vai falar uma coisa que soa muito radical, eu nem sei se eu tenho um acordo com ele nisso, mas ele fala assim, ó, na hora de avaliar cientificamente uma teoria, eu adoto o postulado partizan, ou seja, ele abandona qualquer ideia de neutralidade da ciência. O postulado partizan, está nesse livro aqui quando ele fala isso. No belíssimo artigo chamado Estratégia de Abstração, no final desse artigo ele fala isso. O que é o postulado partizan? Estão erradas todas as teorias que reforçam ou justificam estruturas de poder, de dominação, de sujeição, de hierarquia social. Estão erradas. O que ele está querendo dizer é o seguinte: uma teoria ela deve ser avaliada pelo que ela diz, mas também pelo que ela faz. E até a maneira como ele fala isso é interessante. Né? Ele fala, como é que eu vou classificar várias coisas? Depende do que você quer classificar, né? Ele fala que quando o filho dele, jovem, está querendo classificar um animal, ele pergunta, criança, né? Ele pergunta logo, o que esse animal faz com criança? Esse animal mata a criança ou esse animal protege a criança, tá? Aí ele fala assim, quando você for olhar para uma teoria, você tem que se perguntar, o que essa teoria faz com criança? Ela contribui para o sofrimento e a morte das crianças ou ela contribui para o desenvolvimento, para a liberação das crianças? E aí, talvez você tenha um princípio de um cautionary principle, ou seja, um sentido de precaução político, que você fala o seguinte, ó, se uma teoria ela tende a ser usada por racistas, supremacistas, machistas, eu sou contra. Eu desconfio a princípio dessa teoria. Tá? Eu desconfio a princípio dessa teoria. Isso é muito complexo, né, do ponto de vista epistemológico, você fazer isso. Mas eu falo o seguinte, bom, numa sociedade onde essas teorias viram armas para oprimir certos grupos, você tem que ter muito cuidado na hora que você vai defender uma teoria dessa. Quais são as consequências de defender uma teoria assim? E claro que eles vão tentar fazer toda essa distinção entre algo como teoria e como ideologia. Mas que na prática científica é diferente, é difícil separar uma coisa da outra. Tá? Sobretudo quando a gente vai fazer divulgação científica. Quando eu faço a divulgação científica, eu estou apenas transmitindo o conteúdo cognitivo de uma teoria, ou eu estou usando essa teoria para elaborar uma visão geral de mundo no qual eu interpreto os seres humanos e as suas práticas nele. A pergunta é, por exemplo, o quão de divulgação científica tem no gênio egoísta e o quão de ideologia científica tem no gênio egoísta. O quanto ele só está apenas transmitindo uma teoria ou o quão ele está usando um certo arcabouço ideológico para interpretar, elaborar e divulgar uma certa concepção de ser humano. Então, eu acho que isso, às vezes, acaba resultando em posicionamentos muito apressados e até aparentemente dogmáticos, digamos assim. Né? Eu acho que, claramente, o Leontin, sobretudo, que tem uma disposição muito combativa, se vocês verem, os textos do Leontin são textos de combate, são textos de enfrentamento, tá certo? Ele prefere errar para um lado do que errar para o outro. Então, se eu estiver errando factualmente ao combater uma teoria que acaba tendo uma mobilização racista, isso é um erro pior do que um erro se eu estiver
errando factualmente para defender uma teoria racista. Eles não são erros simétricos, na visão do Lewontin. Essa interseção entre política e ciência eu acho um tema espinhoso de tratar. Tá certo? Porque é uma coisa que o Gould vai também trabalhar nos seus textos. O quão os preconceitos inconscientes dos investigadores, com base deles terem sido socializados em uma determinada sociedade, não acaba enviesando seus resultados de maneira não consciente. Sabe? Não é nem que é o cara que é um racista malvado que quer construir uma teoria racista. Ele simplesmente vive numa sociedade racista, ele internalizou certas estruturas, mecanismos e funcionamentos, ele acaba vendo aquilo no dado, tá? Porque todo mundo está vendo o dado a partir das lentes com qual está vendo o dado. Tá? A natureza não se expõe imediatamente para a gente, ela precisa ser investigada e interpretada. A sociedade em que nós estamos define as nossas capacidades de interpretar a natureza. Essa é uma tese também dura do ponto de vista epistemológico, mas essa tese eu acho que ela é verdadeira mesmo. Tá certo? Os vieses inconscientes devido à nossa socialização em um tipo historicamente específico de configuração humana vai parcialmente determinar a maneira como a gente lê a natureza. Com consequências que podem ser, do ponto de vista político-social, bastante graves. E que, portanto, a crítica tem que estar sempre muito afiada. Esse eu acho que é o problema político de maneira geral. Tá? Não quis dar uma solução para esse problema, mas eu acho que esse problema existe. Tá? Dá para lidar com a questão do Frazão e do Daniel em termos do enquadramento ontológico. Tá certo? Que é o seguinte. Ontológico e epistemológico, né? Porque também, como a gente acha que a natureza vai também definir que tipo de perguntas a gente vai fazer para a natureza e como é que nós vamos formular as nossas estratégias de pesquisa. Tá certo? Alguém como eles vai dizer o seguinte: o nosso compromisso materialista é fundamental. Tá certo? Então, não vale milagre, não vale mistério, não vale misticismo, não vale dizer que o todo é maior que a soma das partes, você fica lá contemplando a totalidade, que você não pode cortar, porque senão você vai perder. Eles não são românticos nesse sentido. Tá? Inclusive, quando eles vão analisar o desenvolvimento histórico da biologia evolutiva, eles vão dizer assim, o Darwin fez uma coisa importante. Eu nem acho que foi o Darwin que fez, acho que o neodarwinismo é que faz isso de maneira muito mais teoricamente clara do que o Darwin. Mas fala, o Darwin separou organismo de ambiente. Tá? Então, o organismo ele é determinado por causas internas. Tá certo? O ambiente é um certo conjunto de fatores objetivos. Tá? O encaixe vai ser um encaixe externo. Tá? Isso aqui que é o organismo, que hoje a gente diria dizer, o organismo foi produzido pelos genes. Tá? Se encaixa ou não nessas condições ambientais que o ambiente, como algo externo ao organismo, impõe. Tá certo? É a ideia de adaptação como chave e fechadura. Tá certo? Tem lá um nicho ambiental e aí o papel da seleção natural é fazer caber o organismo naquele nicho que está dado. Certo? Eles falam assim, isso foi necessário, porque quando você não dividia o organismo em ambiente, fica uma maçaroca indiscernível, tá certo? Que aí é o lamarckismo, você tem uma continuidade do organismo com o ambiente. Tá certo? Isso impede de te ver como é que funcionam os processos evolutivos. Então era necessário produzir essa alienação entre organismo e ambiente. Era necessário separar. Isso é uma coisa tipicamente hegeliana, né? O Hegel vai dizer, o momento do separado é inevitável. Você tem que fazer o entendimento. O entendimento é ir lá e recortar. Tá certo? Feito isso, feito esse primeiro movimento de alienação, você tem que ver que ele está errado. Tá? Você tem que ver que, por um lado, o processo de desenvolvimento é um processo ecológico desenvolvimental.
Tá? Então, a trajetória temporal de interação daquele organismo vai definir o seu processo de desenvolvimento. Tá? Aí você vai estudar a norma de reação, plasticidade fenotípica. A própria maneira como o fenótipo se expressa não é independente do ambiente onde aquele organismo se desenvolve. Tá? O organismo não é resultado de uma revelação do que estava lá desde o início no gene. Isso é pré-formacionismo, está errado. A tese pré-formacionista está errada. Você tem desenvolvimento, e desenvolvimento é interação. Tá? Então, o que o organismo depende da sua história de interação no processo de desenvolvimento com as suas condições ambientais. Tá certo? Isso por um lado. Por outro lado, o ambiente também não é independente do organismo. Tá certo? Porque a própria presença do organismo, primeiro, é o tipo de organismo que está lá que vai definir o que é relevante e o que não é para aquele organismo. Tá? A própria presença do organismo, independentemente, muda aspectos do ambiente. Tá? E seja a atuação, o caráter ativo do organismo, na sua alteração do ambiente, depois, sobretudo quando você tem organismos que são cognitivos, que com o seu comportamento modificam o ambiente, e mais ainda, quando essa modificação é cumulativa, ela é herdada, você tem um ambiente herdável ao longo das gerações, porque as várias gerações vão produzindo mais e mais mudança, né? Você tem um fato agora de que também o ambiente não é independente do organismo. Tá certo? A ideia de construção de nicho é diretamente derivada desse artigo, eu não estou exagerando aqui, o Laland e o Wadley Smith falam, nós tiramos essa ideia do artigo do LeMonte, tá certo? Então, a mesma tentativa de formular formalmente, por meio de equações diferenciais acopladas, o processo de construção de nicho, digamos assim, tem uma inspiração nessa crítica que eles fazem da separação entre organismo e ambiente. Tá? E a plasticidade fenotípica, depois que o Máximo Pigliucci vai desenvolver bastante, tá certo? Tem a ver, tem genealogicamente uma orientação direta. Então, por exemplo, quando eu fiz aqui o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz um trabalho inspirado neles. Se chama... o título é um título de um dos capítulos desse livro. Tá? É o organismo como sujeito e objeto da evolução. Crítica do conceito de adaptação. Porque se o organismo é sujeito e objeto, você não tem mais o modelo da chave da ferradura. Você tem um momento de dois polos em interação e transformação mútua. Não é adaptação no sentido clássico. Tá? Mais difícil modelar e tal. Mais difícil modelar. Mas é o caminho que você tem que seguir na ciência para entender a complexidade do fenômeno. Tá? Em 2006, ainda não estava se falando de síntese estendida. Mas já tinha o pessoal da teoria dos sistemas de desenvolvimento, Developmental System Theory, que a Susan Oyama estava à frente. No livro do Developmental System Theory já tem um artigo do Lewontin também, como os precursores da Developmental System Theory. E de todos esses autores que eu estou citando aqui, o Laland, o Scott Gilbert, que é um biólogo do desenvolvimento, da Eco-Evo-Devo, muito inspirado pelo Waddington, e o Máximo Pigliucci, né? Ou seja, é o campo de forças aí da síntese estendida. Todos eles, de alguma maneira, tiveram influência das formulações dos biólogos genéticos de maneira geral. Em geral, via Leavitt e Lewontin, mas muitas vezes também via Waddington, tá? Que eu diria que é um dos biólogos, talvez um dos mais importantes, poucos conhecidos biólogos do século XX. O Waddington foi super influente, apesar da influência dele ser meio subterrânea, digamos assim. Ele é o braço não mainstream, digamos, o braço heterodoxo da biologia evolutiva do século XX. Eu tenho a impressão que a síntese estendida é um reaflorescimento dessa corrente subterrânea waddingtoniana. Legal. Bom, pelo horário, eu proponho que a gente agradeça. Perfeito.